Vamos ver a coluna dela no UOL, traz uma informação importante, está aí no nosso site. Cresce a pressão no TSE para julgar Bolsonaro até o fim de abril. Entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, cresce essa pressão. Vou lembrar que há várias ações, não é, a serem julgadas em relação ao ex-presidente Bolsonaro e também na Justiça Eleitoral. A apuração é da Carolina Brígido e é com ela que a gente conversa agora ao vivo também. Carol, seja bem-vinda, boa noite. Conta mais dessa apuração pra gente. Olá, Diego. Boa noite para você, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos ouvem hoje no UOL. É o seguinte, no TSE existem 16 ações de investigação judicial eleitoral. O que que é isso? São ações que os partidos e também o Ministério Público podem apresentar contra um candidato durante o ano eleitoral por algum tipo de irregularidade que o candidato cometa. E dentro do TSE existe uma pressão entre os próprios ministros para que isso seja julgado logo, como uma forma mesmo de dar um recado sobre, em relação a essas eventuais irregularidades que Bolsonaro possa ter cometido durante a campanha do ano passado. Existe uma dessas ações, uma dessas 16, que já está mais adiantada, que é uma ação que apura aquela história no ano passado, quando Bolsonaro falou mal, atacou o sistema eleitoral brasileiro para um grupo de embaixadores. E isso foi considerado um desvio grave entre os ministros, e existe uma tendência de punir Bolsonaro por conta dessa conduta. E existe também o relator dessas ações, que é o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, ele já está no final da instrução dessas ações e ele deve liberar para julgamento ainda neste mês. Só que aí vai caber ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pautar ou não essa ação para agora, para abril. Então, entre os ministros, existe essa pressão para que isso seja julgado logo, pelo menos uma dessas ações. No caso de Bolsonaro ser condenado, o que que acontece? Como é um processo eleitoral, não é um processo penal, não tem prisão. A pena é de inelegibilidade. De acordo com a lei, ele ficaria 8 anos sem poder se candidatar. Então, existem também, além dessas ações do TSE, existem outras ações contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, e essas sim podem gerar outro tipo de punição. Só que essas ações que estão no TSE estão muito longe ainda de serem julgadas. Então, essa resposta política do judiciário a Bolsonaro seria dada mesmo pelo TSE nesse momento. Então, agora a gente vai precisar esperar para ver quando o ministro Benedito vai levar essas ações, liberar essas ações para julgamento, que deve ser ainda nesse mês, e se o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, vai mesmo pautar, vai ceder a essa pressão interna da corte.